Capítulo 3 do Poder Judiciário, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário: inciso 1, o Supremo Tribunal Federal; inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça; 2, o Superior Tribunal de Justiça; inciso 2A, o Tribunal Superior do Trabalho; 3, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 4, os Tribunais e Juízes do Trabalho; 5, os Tribunais e Juízes Eleitorais; 6, os Tribunais e Juízes Militares; e, inciso 7, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios. Inciso 1. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nomeações à ordem de classificação. Inciso 2. Promoção de entrância para a entrância alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A linha A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz primeira, quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. A linha C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A linha D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. A linha E. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Inciso 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente, apurados na última ou única entrância. Inciso 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecidos em qualquer caso o disposto nos artigos 37, inciso 11 e 39, parágrafo 4º. Inciso 6. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. 7. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. 8. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundamentar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Inciso 8A. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, promovendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. 15. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista tríplice enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para a nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público na forma do artigo 93 do seu inciso 8. Inciso 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, inciso 10 e 11, 39, parágrafo 4º, o 150, inciso 2, 153, inciso 3 e o 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo único. Aos juízes é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. 2. Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. 4. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. E 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 96. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais. A linha A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízes que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. A linha C. Prover na forma prevista nesta Constituição os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. D. Propor a criação de novas varas judiciárias. E. Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. A linha F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados.
Inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. A linha a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. B. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver. A linha C. A criação ou extinção dos tribunais inferiores. D. A alteração da organização e da divisão judiciárias. Inciso 3. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão, inciso 1, juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitido nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Inciso 2. Justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Parágrafo 1º. Lei Federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Segundo, as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete, inciso 1, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2, no âmbito dos Estados e no Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapole os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto, se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais e distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia,
compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. É obrigatório a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal, que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo 7º. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 8º. É vedado a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ou que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 9º. Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositada à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. 10. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º para os fins nele previstos. 11. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto-aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são proibidos ou adquiridos de terceiros, reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para, inciso 1, quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente. Inciso 2. Compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda. 3. Pagamento de outorga, de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negacional promovidos pelo mesmo ente. 4. Aquisição, inclusive minoritária, de participação societária
disponibilizada para a venda do respectivo ente federado, ou, inciso 5, compra de direitos disponibilizados para a cessão do respectivo ente federativo, inclusive no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. 13. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º. 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no parágrafo 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor. 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de créditos de precatório de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. 17. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. Inciso 1. Na União, as parcelas entregues aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. 3. Na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes de compensação financeira referidas no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária ou mediante acordos diretos perante juízes auxiliares de conciliação de precatórios com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 21. Ficam a União e os demais entes federativos
nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado devidos a pessoas jurídicas de direito público para amortizar dívidas vencidas ou vincendas. Inciso 1. Nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo, que figure como devedor na sentença de que trata o caput desse artigo. 2. Nos contratos em que houve prestação de garantia ou outro ente federativo. 3. Nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais. E, inciso 4, nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos. Parágrafo 22. A amortização de que trata o parágrafo 21 deste artigo, inciso 1, nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente às parcelas mais antigas e 2, nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento.